Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os moluscos, que são do filo Molusca. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço Ciências Biológicas. Então, o que nós iremos ver na aula de hoje? Nós iremos entender um pouquinho sobre os moluscos, quais são as suas características, quais são as classes presentes nesse filo e algumas curiosidades sobre esse filo tão grande. Então vamos começar primeiramente por quem são. Eles são animais invertebrados que fazem parte do filo Molusca. Eles possuem um corpo mole e geralmente eles são envoltos por uma concha. As conchas elas são muito importantes para a proteção desse corpo mole dos molúsculos e também ajudam na perda de água. Eles vivem tanto em ambientes aquáticos marinhos ou de água doce e também pode ocorrer no meio terrestre úmido. Então, a concha ela é presente em ostras e caracóis, exemplo de uma ostra, de caracóis, também em caramujos e náutilos. Nos caramujos e os náutilos, bem diferentões, quase não vemos eles. Em alguns, como as lulas, as conchas são internas. E em outros, ela é ausente, como nos polvos e nas lesmas. Então, nós iremos ver um pouquinho sobre as suas características. Então, todos os moluscos, eles apresentam simetria bilateral, eles são triblásticos, eles apresentam 3 folhetos embrionários, eles são celomados, eles possuem uma cavidade corporal que é revestida pelo mesoderme e é denominada de celoma. Eles são protostômios, ou seja, o blastóporo ele origina a boca. Então, nós iremos ver alguns pontos principais. A sua organização ela envolve 3 partes básicas, sendo o pé, que é uma estrutura que ajuda o animal a se movimentar, tanto escavar e também se fixar. Temos a massa visceral, onde a massa visceral é a região onde estão localizados os órgãos internos do animal. E também temos o manto, que é uma dobra de tecido que recobre toda essa massa visceral, sendo responsável pela produção das conchas daqueles que possuem. O manto ele também forma a chamada cavidade do manto, que é um local onde se abrem o sistema digestório, o excretor e o genital. E aqui está as 3 bases principais circuladas, tanto o pé, a massa visceral e o manto. Então, nós iremos ver um pouquinho sobre o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema excretor, o sistema nervoso e o sistema reprodutor. Vamos começar pelo sistema digestório. O sistema digestório ele é completo, com boca e ânus. Ele existe espécies com hábito herbívoro, carnívoro e até mesmo espécies filtradoras. Em algumas espécies pode-se observar a presença de uma rádula, que é uma espécie de língua raspadora que é cheia de dentinhos quitinosos. Então, ali nós podemos ver a rádula e todo o sistema digestor completo. Nós temos também o sistema circulatório. Ele possui 2 tipos, o aberto e o fechado. O do tipo aberto, a hemolinfa ela circula por todo o interior dos vasos e depois ela é lançada nas lacunas que são presentes do animal. Aqui, ela possui essa lacuna ali no meio. E também pode ser do tipo fechada, onde a hemolinfa ela circula especificamente no interior dos vasos. Ali, todo fechado. E os molúsculos eles apresentam um coração que atua como uma bomba que garante que a hemolinfa circula por todo o corpo. Nós temos também o sistema respiratório, onde ele apresenta diferentes estruturas relacionadas com as trocas gasosas, a acordo que varia na onde esse molusco vive. Nos aquáticos se destacam as brânquias. Já nos terrestres, a cavidade do manto pode atuar como um pulmão rudimentar, um pulmão bem rústico. Em algumas espécies também se observa a respiração cutânea. O sistema excretor. Ela é feita pelos chamados metanefrídeos, que é uma estrutura que coleta o líquido diretamente da região do celoma. Ali,
é o metanefrídeo, onde está circulado em vermelho. O sistema nervoso, ele é bem desenvolvido e ele apresenta um plano fundamental, que consiste em um anel nervoso em volta do esôfago, de onde partem todos os cordões nervosos. E eles também contam com um sistema sensorial bem eficiente, sendo observadas estruturas como olhos e os tentáculos. E o sistema reprodutor, que em sua maioria apresentam indivíduos com sexos separados, mas também existem espécies hermafroditas. A sua fecundação depende da espécie e ela pode ser interna ou externa. Em algumas espécies, todo esse desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto, ou seja, também com formação de larvas. O exemplo dos gastrópodes aqui. Eles possuem um dúctilo hermafrodita, ou seja, ele tem o pênis e também tem vagina. E nós temos também algumas classes. Os molúsculos eles são classificados em diferentes grupos, sendo gastrópoda, que são os gastrópodes, os bivalvia, que são os bivalves, e os cefalópoda, que são os cefalópodes. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um. Os gastrópodes eles são espécies que ocorrem no ambiente aquático e também terrestre, e a maioria das suas espécies são marinhas. Eles se destacam por possuir uma concha única e espiralada, que é usada na defesa do animal, onde ele se esconde dentro. E nem todos os gastrópodes eles apresentam conchas, sendo o caso da lesma. Então nós temos os caramujos, os caracóis e as lesmas. Nós temos os bivalvias, que eles são exclusivamente aquáticos, eles apresentam uma concha formada por duas partes que são articuladas. Essas partes elas se mantêm fechadas sobre o corpo do animal devido à presença de músculos bem potentes. Nesse grupo não é possível observar a presença de uma cabeça e nem tanto a rádula. Um exemplo são os mexilhões e as ostras. E o cefalópoda, que são cefalópodes. Eles são marinhos e têm tentáculos que partem da sua cabeça e são utilizados de diferentes formas, como para locomoção e também para capturar suas presas. Eles apresentam espécies sem conchas, como os polvos, com concha interna reduzida, que são as lulas, e com a concha externa, que são os náutilos. Então, nós temos as lulas, os polvos e os náutilos. E algumas curiosidades. Os molúsculos, eles são animais que apresentam uma grande importância econômica. E algumas espécies elas podem ser utilizadas tanto na culinária como por outros motivos, como as ostras, os mexilhões, os polvos e as lulas, sendo ostras comidas assim, e também pelos polvos, feitos cozidos, e entre outros pratos típicos. E também elas são importantes na produção de joias, sendo os molúsculos bivalves responsáveis pela produção das famosas pérolas. As ostras, elas produzem pérolas. Isso é tão cara de ser achada. E essa foi a nossa aula de hoje sobre os molúsculos. E eu agradeço a sua presença e até a próxima.